Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o poder da vibração das palavras. Sim, esse assunto que eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, sobre as coisas que saem, sobre essa energia que sai da nossa boca em forma de palavra. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos entender o porquê que determinadas palavras nos conectam com coisas incríveis, maravilhosas, e por que outras palavras nos conectam com coisas destrutivas, com coisas pesadas. Vamos entender o que está por trás, né? O que tem por trás dessa energia das palavras, né? Do verbo, não é? Onde nós sabemos. Então, vamos entender o poder do verbo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai entender o porquê que essa questão, o verbo, é tão importante na trajetória, em alguns livros mencionados na Bíblia, e porquê que a partir de um comando, né, de um verbo, tudo se fez, tudo teve uma explosão e a coisa se transformou. Então vamos entender o porquê que tem, o que tem por trás desse poder da vibração das palavras, da frequência. Muito bem, antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita aí aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, deixe também os seus comentários. Antes de... começou a assistir o vídeo, viu que você gosta desse conteúdo, naquele momento que você puxa lá o seu banquinho, senta e começa a se nutrir aqui nessa fonte junto comigo, você já vai logo curtindo aí, curte o vídeo, porque às vezes a gente esquece de curtir, ok? Isso é muito importante para mim, se você tiver essa consciência aí junto comigo. Bom, um recado importante, no domingo passado não fiz, ou melhor, no sábado aí para vocês, não fiz a live, por cumprimento mesmo de agenda, de questões pessoais aqui, mas nesse sábado farei a live, estaremos juntos na live, tá bom? Então não se esqueçam, logo mais eu deixarei na descrição do vídeo os horários tudo bonitinhos. Chequem também a descrição do vídeo, você vai saber sobre o meu blog, sobre todas as coisas que tem lá no site, as matérias, os artigos do blog têm sido matérias bem interessantes, com temas bem interessantes que vão te trazer crescimento. Então não se esqueça de checar tudo bonitinho na descrição, e eu deixo tudo lá para você, ok? Então, muito bem, olha só. Nós não temos a real consciência das coisas que nós deixamos sair pela nossa boca. Então, todas as vezes que eu falo algo, essa palavra que saiu de mim, ela continua sendo parte de mim. E é por isso que, às vezes, nós falamos determinadas coisas quando nós estamos com raiva, ou quando nós estamos num determinado momento, ou deixando tomar pela emoção, e aí essas coisas saem, e a gente passa anos e anos sofrendo as consequências daquelas coisas que nós dissemos, porque sim, tem consequências positivas e tem consequências negativas, porque as palavras, elas têm frequências elevadas e têm frequências baixas. Então, todas as vezes que eu digo que eu tenho o hábito de falar palavras que têm uma frequência baixa, eu estou criando essa realidade ou essa energia para mim, porque ela está saindo de mim, ela continuará sendo parte de mim, e todas as vezes que eu falo coisas de uma frequência elevada, eu estou tirando, colocando para fora, exteriorizando parte de mim, e uma vez fora de mim, essas palavras continuarão sendo parte de mim. Por que acontece isso? Porque tudo é energia, tudo vibra. Obviamente que nós sabemos que as palavras, a comunicação é uma arte, não é? A comunicação é uma arte, a comunicação é uma ciência, mas quando se trata de energia, de frequência, de vibração, nós estamos falando de algo muito maior, que nós não temos a real compreensão disso, mas nós sabemos que no universo tudo se comunica em frequência. Então, é muito comum quando eu faço, vou dar aqui um exemplo para vocês, quando eu faço a programação de uma pessoa ou a reprogramação mental de uma pessoa, tem determinadas palavras que eu não colocarei mais naquele diálogo para aquela pessoa. Por que acontece isso? Porque você vai perceber as palavras que essa pessoa tem o hábito de repetir, sejam elas no campo pessoal ou profissional,
Quanto mais você repete determinadas coisas, você está reprogramando o seu subconsciente, essa parte importante de você, e você tem esse arquivo lá e você vai continuar usando essas informações que estão nesse arquivo. Então, todas as vezes que eu vou reprogramar ou fazer uma reprogramação, quando eu digo aqui que eu vou fazer, que eu vou criar, é aquele programa onde a pessoa passa por uma sessão e ela leva para casa aquele recurso para ela continuar fazendo a reprogramação dela, porque sim, a mudança não vai acontecer só durante 1 hora de sessão de terapia vibracional. Não, as coisas continuam acontecendo porque a gente continua trabalhando na frequência. Bom, então, quando a gente cria uma reprogramação para uma pessoa, por isso que cada pessoa, um assunto específico, a questão específica, a gente vai criar de acordo com aquela necessidade ou com aquele espaço que precisa ser modificado, com aquela crença que precisa ser mudada, porque você pega uma pessoa que tem o hábito de falar determinados palavrões ou palavras de baixo escalão, você vai perceber que essa pessoa usa essas palavras o tempo todo. Essas palavras têm uma frequência, quanto mais você afirma, quanto mais você diz, mais essas palavras continuam fazendo parte de você. Então, não é só uma questão de educação, que uma pessoa não deve falar determinadas palavras, é também uma questão de frequência. Se você quer vibrar em frequências elevadas, tem determinadas palavras que você deve cortar do seu vocabulário. Essas palavras continuarão fazendo parte, sendo você, porque elas vão ecoar mundo afora. As pessoas que têm por hábito de serem ofensivas com as outras, tem pessoas que usam palavras que destroem a outra, que deixam a outra pessoa bem pequenininha, elas não conseguem ter a consciência de que elas estão mostrando ao mundo quem elas são, a informação que elas têm sobre elas mesmas, e essa frequência que elas estão emanando, deixando sair da boca delas, no intuito de agredir o outro, essas palavras continuarão sendo ela, continuarão na frequência dela, porque a origem de onde isso está saindo é dessa própria pessoa e essa energia volta. Vou dar aqui para vocês, da mesma forma, uma pessoa que tem por hábito de falar em forma de... Existem várias formas de comunicação. Uma pessoa que tem por hábito de falar palavras de frequência mais elevada, coisas de amor, abundância, prosperidade, coisas respeitosas em relação ao outro. Tudo que você deixa sair da sua boca, de forma consciente aqui agora, diante dessa informação, você sabe que você está tirando o que tem de você, transmitindo, não é, o que tem em você, e isso vai, em algum nível, voltar para o seu campo, porque essa frequência que está sendo criada, ela vai emanar e ela volta para esse mesmo campo de origem. Vou dar para vocês um exemplo aqui que é bem interessante, que é a energia do Sol. O Sol, ele está lá no seu lugar específico, alinhado lá no sistema solar, ele está lá mandando, nós estamos aqui anos-luz de distância do Sol, e a energia do Sol, ela chega aqui. A luz do Sol, as tempestades solares, a energia solar, os raios solares, o Sol continua lá, e ela segue, essa energia solar, ela segue encantando, aquecendo, iluminando o universo dentro desse seu campo, onde ela consegue chegar de acordo com o nosso ponto de vista limitado. Essa energia, esses raios, ou essa energia, ou esse calor do Sol que chega até nós, ele continua sendo o Sol, continua sendo parte do Sol, continua sendo a energia do Sol. Ela viaja pelo espaço, pela imensidão, atinge a Terra, atinge os outros planetas, atinge toda a imensidão e continua sendo a energia do Sol. Então, veja bem, assim acontece também com as nossas palavras. Você consegue imaginar aqui agora que exatamente é isso? Os raios, eu estou aqui agora, aqui é dia para mim, eu estou aqui agora, eu consigo sentir anos-luz do Sol, eu consigo sentir o calor do Sol. Esse calor que eu estou sentindo não está separado do Sol. Assim é também a palavra, a frequência, a energia, o calor
ou a densidade dessa frequência alta ou baixa dessa fala que sai da minha boca. Você consegue entender? Então, isso é quem eu sou, quem eu estou identificado, porque nós não somos de frequência baixa, nós estamos identificados momentaneamente por conta de desequilíbrios, por conta de ilusão de várias coisas, de várias ordens, por conta de falta de entender determinadas coisas, de entendimento, por conta da nossa ignorância. Então, nós achamos que nós simplesmente fazemos, falamos ou agimos e as coisas ficam por isso mesmo, e não é assim, ok? Então, essa mensagem é só para você refletir. Ai, Andréa, eu falo todos os dias palavras que eu falei a minha vida inteira, e eu acho que tudo bem, que eu não vou mudar mais, porque é assim que eu sou, e é assim que vai ser, e é assim que as pessoas têm que lidar comigo. Não, esse discurso é um discurso de uma pessoa que não está olhando para si. Porque quando nós achamos que as outras pessoas têm que aprender a lidar com a gente da maneira que a gente é, isso é uma ilusão. As pessoas, elas olham, elas muitas vezes, elas não estão nem aí para nós, porque elas estão tão ocupadas com a vida delas, seguindo o que elas têm que fazer, mas elas transmitem para nós um pouco de quem elas estão sendo, um pouco de como elas estão identificadas. Então, o ideal é que eu cuide de mim, que eu cuide sim das minhas palavras, que eu cuide da frequência que eu estou emanando, porque eu observo o que eu quero atrair para minha vida, qual é a frequência que eu quero viver, quais são as frequências que eu quero atrair para o meu campo. Então, por esse motivo, eu mudo, por esse motivo, eu tento elevar a minha frequência, por esse motivo, eu tento me manter numa frequência elevada para atrair para a minha vida, para o meu campo, coisas de frequência elevada. Então, isso não tem nada a ver com outras pessoas, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com o quanto eu estou disposta a mudar esse meu olhar, esse meu olhar individual, do ponto de vista do entendimento de ser individual, porque nós não estamos separados, assim como eu fiz essa comparação aqui com o Sol. É exatamente assim que nós somos. Nós emanamos, sim, trocamos energia com o Sol, trocamos energia com os outros seres, com tudo que existe. Então, o nosso lugar, ele é muito importante desse ponto de vista, dessa observação, para você saber qual é o seu papel aqui, qual é a energia que você está emanando, qual é a frequência das palavras que você está deixando sair da sua boca. Então, tome conta disso, isso só você é responsável por isso, então tome conta disso e cuide da frequência dessas palavras, porque se você quer um mundo pacífico, se você quer vibrar em frequências pacíficas, você deve sim começar a emanar essas energias partindo de você. Gente, grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo, eu espero que essa mensagem tenha nutrido aí as suas células, as suas partículas de energia, porque nós somos sim matéria, frequência, energia, não é? Nós vibramos o tempo todo, então eu espero que essa mensagem tenha aí nutrido, aquecido um pouquinho aí o seu coração, porque sempre aquece o meu saber que você está aí do outro lado. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir na descrição do vídeo, de visitar o meu blog, de visitar o site. Veja lá na descrição tudo bonitinho sobre produtos, serviços, conteúdo lá para você acessar. E a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueçam, preparem aí o banquinho e o tapete para a gente assistir a nossa live no próximo sábado. Grande beijo, amo vocês.